Olá, senhores. Vamos aí para a questão 3. Olha só, no tubo em forma de U da figura a seguir, o ramo A da esquerda, laranjinha ali, ó, de extremidade fechada, então não tem entrada de ar, não tem pressão atmosférica, contém um certo gás. O ramo B tem extremidade aberta, então permite a entrada do ar, pressão atmosférica. O desnível entre as superfícies livres da água é de 10 centímetros. A pressão do gás no ramo A excede a pressão atmosférica de... Aí ele deu a massa específica e a gravidade no local para nós. Meninos, olha só que bacana. A pressão do gás está aqui dentro. Opa, peguei cor errada. A pressão do gás está aqui, ó. Ela exerce uma certa pressão nesse ponto que divide o gás do líquido. Aliás, esse que representa para nós o nível de separação mais baixo, certo? Olha lá, esse aqui é o nível de separação mais baixo que eu tenho. Então, nesse nível, e obviamente internamente no tubo, eu vou poder falar que a pressão total de um lado tem que ser igual à pressão total do outro. De um lado, a pressão que nós temos aqui é a pressão que entra no tubo, ó, através do ar, que é a pressão atmosférica, mais a pressão hidrostática que a água faz, chamar de PA, mais a pressão hidrostática da água. Bom, a pressão do gás é a atmosférica mais a pressão da água, certo ou não? Isso nós já sabemos, ó. A pressão do gás é igual à pressão atmosférica mais a pressão da água para nós, a pressão hidrostática desse líquido, que é a água. Só que ele quer saber o seguinte, o quanto que essa pressão excede o valor da pressão atmosférica. Peraí, eu estou falando que a pressão do gás é a pressão atmosférica mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa é o que supera, o que excede o valor da pressão atmosférica. Portanto, para achar essa variação, a diferença entre a pressão total e a pressão atmosférica, basta você calcular a pressão hidrostática da água. O que ele está pedindo, na verdade, é isso, né? Ó, eu tenho a pressão P, pega a pressão atmosférica e passa para o outro lado. Ela estava positiva, ela vai ficar negativa. E tudo isso fica igual à pressão hidrostática da água, que nós chamamos de PA. Então, a hora que eu tiro da pressão total a atmosférica, sobra apenas o que excede. Então, vamos lá, ó. Vamos calcular a pressão da água. Vai ser o μGH. Densidade da água vale 1 grama por centímetro cúbico. Eu preciso multiplicar por 10 a terceira para passar para quilograma por metro cúbico. A aceleração da gravidade, que vale 10 metros por segundo a cada segundo. E a altura em metros, essa altura vale 10 centímetros, em metros equivale a 0,1 metros. Portanto, nós vamos chegar que a pressão da água é 0,1 vezes 10 dá 1, vezes 1 continua sendo 1, vezes 10 a terceira Newton por metro quadrado. O que nos dá aqui como correta a alternativa E. Fechou, senhores? Grande abraço a todos.